Mas pra que você vai Não, gravar? você é ou não é corajoso? Não, pra que você vai Na gravar? palavra. Não, Você é ou não é? Vamos falar pessoalmente. Não, é mais fácil. Não, mas você é ou não é corajoso na palavra? Tira do... Se for para você pregar a palavra com verdade, você prega a palavra com verdade ou você prega só meia boca? Não, mas pra que Não. Responda a pergunta. Não, eu respondo pessoalmente para o senhor, então, sem gravar. Não, mas isso daqui é para mim. Isso Não, daqui é para mim. Aqui só vai ter uma prova se eu falar. Não. É, sim. Então tá vendo aí, Felipe? Ele não prega com verdade, não. Não? Eu perguntei para ele, eu falei, você é um cara corajoso? Aí ele ficou, não, mas por que você está gravando? Por que você está gravando? Entendeu? Porque é assim, né? Se a pessoa, Jesus nos chamou para quê? Não foi para nós sermos corajosos? Ele disse que em nós não pode haver frouxidão, certo? Ou seja, pela palavra nós somos corajosos. Não é verdade? Ele acabou de fazer menção de um texto aí, dizendo que se o valente está bem amarrado, então a sua casa e tudo que ele tem é muito, né? Está seguro. Mas se chega alguém mais valente do que ele, né? Aí vence ele e tira a armadura dele. Aí eu perguntei para ele, você é corajoso? E ele não respondeu até agora. Vou perguntar de novo, você é corajoso? Tira da parte de gravar, pastor. Aí nas conversas é mais fácil. Mas por quê? Porque sim. Isso daqui não voga nada. Voga muito para o senhor. Por quê? Voga. Se eu sou professor de teologia, certo? Certo. Eu tenho que entender o que o meu aluno ele quer de verdade para poder depois eu poder fazer uma prática boa para ele poder desenvolver. Mas se você tem vergonha de uma câmera, imagina quando Jesus te levar para grandes lugares, aí você vai pregar lá e alguém vai querer te filmar, você vai parar o sermão, vai pedir para a pessoa, não me filma não. É assim? Será que seria isso que Pedro faria? Será que seria isso que Paulo faria? Sabendo que eles têm que levar a palavra de Deus até os confins da terra? Porque aonde você não conseguir ir, eu tenho certeza que essa pequena câmera pode te levar. É verdade. Então, aí eu vou te perguntar de novo. Não, vou te perguntar de novo. Pergunta. Você é uma pessoa corajosa? Pela palavra. Pela palavra. Ou seja, porque eu entendo, Felipe, assim, que a pessoa quando ela está tomada pelo Espírito de Deus, ela não respeita rei, não respeita sacerdote, Isso é verdade. não é verdade? Ou seja, a frouxidão é do homem, mas o Espírito de Deus não é frouxo. É verdade. Às vezes eu fui pregar, aquela pastora lá me chamou de frouxo. Chamou. Pastor, não vai ficar assim não. Uma vez Chamou. eu volto aqui. Então. Chamou. Então, e agora a pergunta é para você. Você não vai deixar a gente chamar de frouxo, né? Não, pastor, frouxo não. Hã? Você não é frouxo. Você é pregador daquele retado. Não, daquele retado ainda não. Pastor, cita pra mim um pecado que é para a morte. Um pecado que é para a morte? Na Epístola de João disse, falou que existem pecados que é para a morte e outros pecados que não são para a morte. Tá, o primeiro mandamento com promessa que nós estávamos falando lá dentro é o quê? Pai e mãe. Honrar pai e mãe. O texto diz que se você olhar para uma mulher e a desejar, você já pecou. E como se você estivesse exaculado dentro da sua própria mãe. Então, esse é um pecado para a morte. Para a morte, adultério. Para a morte. Não, isso não é adultério. É um pecado para a morte. Por quê? Imagina você mantendo relação sexual com a sua própria mãe. Sendo que a Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe. Não é verdade? Ou seja, a Bíblia diz que há alguns pecados que Deus não leva muito em consideração, mas há pecados né, que Deus ele julgará mais rápido. Né? Ou seja, então Deus ele zela muito pela sua palavra. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa não há de passar. Não é verdade? Ou seja, então, se esse pecado, que é o pecado de você mexer com a sua mãe, mexer com aquela que lhe deu a luz,
né? É um pecado que esse daí não tem perdão. Então esse pecado não tem depois argumento para dizer dele. Não, foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Não tem. Deus não alivia. Não tem dó, né? Deus Que não nós estávamos tem meditando, né? João, né? Falou isso, né? João disse que tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. É complicado. Se você for chamado para poder fazer uma live, assim, de uma palavra que veio. Abre aí, Tiago. Tiago. 4. Tiago 4. Lê aí do verso 1 aí. Até o 17? Até o... Não. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa aqui rapidinho. Aqui. Esse livro é bom, hein? Pena que é muito grande. Lê aqui até o verso de número 10, do 1 ao 10 aí. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber dos vossos deleites, que não os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada entendeis? Matais sóis invejosos e nada podeis alcançar? Combateis em guerras e nada tendes? Por que não pedes? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que nos habita tem ciúmes. Em nós habita. Em quem nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Se fosse para você poder falar diante de um público, esses versículos aí, você diria o quê? Lembrando. Texto áureo, verdade prática, leitura diária e introdução. Você não pode perder isso da cabeça. Bora. Complicado, né, pastor? Por que é complicado? Você já não tem o texto? Tem, mas tem que ter a verdade prática, tem que ter a introdução, tem que ter o texto áureo. É difícil. O texto áureo... Gente, para. Não, O texto áureo você já tem, você já leu, certo? O senhor já leu. O senhor entendeu o que daqui? Uma pessoa se arrepender do seu pecado. A pessoa já se arrependeu aí? Ixi, Nós chamamos de adúltero e adúltera, não. com certeza não. Isso é uma exortação à igreja. Se você vai pregar numa igreja, Deus lhe dá esta palavra, no que o senhor tem que se apoiar aí? Posso apoiar também sobre João Batista? Sobre João Batista. Tá? Então explica para mim, então, por que João Batista mandou perguntar: o senhor é o Cristo ou eu tenho que esperar outro? Já que você quer se apoiar lá? Sim, né? E agora? Deixa eu tentar clarear sua mente. O nome Tiago vem do Antigo Testamento. O nome Tiago é derivado de Iacó, que é o usurpador. Tiago
existem 4 Tiagos na Bíblia. A referência de Tiago são 40 referências. Esse Tiago que você acabou de ler é o irmão de Jesus, que no princípio do ministério de Jesus não aceita a fé. Mas com o andar da carruagem, ele vê que os feitos que Jesus faz é gigantesco. E então ele aceita a fé. E agora ele se torna uma peça fundamental dentro de Jerusalém. Por quê? Porque ele vai se tornar o pastor da igreja De Jerusalém. em Jerusalém. Aí agora aí é um culto de ensino. E ele vai dizer essas palavras que o senhor acabou de ler, 10 versículos simples. E aí a pergunta que não cala, agora que o senhor já tem informação, monta o sermão. Dá para montar o sermão e me mandar por vídeo? Essa semana? Você falou que quer aprender. Eu quero lhe ensinar, mas eu preciso entender o que o senhor sabe, o que o senhor não sabe, o que o senhor quer, o que o senhor não quer. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu posso até tentar, pastor. Não aceito isso. Você não vai tentar, você vai fazer. Porque você disse que quer aprender. E se eu não conseguir? Hã? E se eu não conseguir? Como não conseguir? Você não acha capaz de fazer? Ué, então. Você tá tirando daqui, né? Textual. Vamos ler. Felipe. Textual é isso aí. O textual é isso aí. Verdade prática é o quê? Aí, Felipe, verdade prática aqui. Não, tá. Então. Tipo, eu li João 4. Isso. Aí Então, aqui textual dentro é aqui, o textual é isso aqui. Tá. Aí você tem uma verdade prática. Qual é a verdade prática? Você está vendo que a igreja de Jerusalém está recebendo uma palavra exortativa. Certo? Aqui você tem o texto áureo e a verdade prática. Qual é a verdade prática? A igreja em Jerusalém está recebendo uma mensagem exortativa. Sim. Essa mensagem, ela tem direção. Por quê? O texto vai dizer, vocês pedem e não recebem. Porque vocês pedem como? Mal. Sujeita-se a quem? A Deus. Resiste quem? O diabo. E ele mesmo fugirá de vós. Tá. Você entendeu? Você tem aqui a leitura, você tem o texto, você tem a verdade prática. Agora o que ele precisa, o que o senhor precisa é de uma introdução. Vira a folha. Você tem a leitura diária aqui, não tem? Que é o que vocês fazem todo dia. Vocês leem a Bíblia. Então vocês têm a leitura diária. Aí você vira e você tem que entender o que é a introdução. Porque você tem que manter uma introdução antes de você entrar no corpo do sermão. Para ter os pontos para você poder trabalhar em cima, filho. Essa é a primeira aula teológica de todo crente. Se o crente ele não conseguir entender isso, que no começo de um sermão, ele tem que ter a leitura, o textual, que ele tem que ter a verdade prática, que é o começo do argumento, que ele tem que ter a leitura diária, ele tem que ter base bíblicas, entendeu? Ele nunca vai montar um sermão, cara. Ele vai continuar igual papagaio, só falando o que os outros falam. Ele tem que ter personalidade própria. É verdade. Você entendeu? Ou seja, aí pega um professor igual eu. Você vai fazer o seguinte então. Você vai pegar esse texto e você tem, hoje é Dia do mês? Quinta-feira, dia 6. Não é verdade? Você tem até o dia 8 para me montar um sermão. E isso estourando, tá? Porque isso daí era para já estar feito agora. Ué. Cara, se você está fazendo, você está pagando o curso. O professor vai ter que nos ensinar. O professor vai ter que te ensinar, cara. E aí? Verdade. Aí eu coloco aqui o coisa aqui, você já questiona o porquê que eu estou colocando. Você está certo, não está? Você está pagando, né? Você não está certo? Agora eu te pergunto, quem é o professor? O senhor. E como é que eu vou te conhecer sendo que eu não te vejo?
Aí eu peço para você, monta um sermão para mim. Ah, mas e se eu não conseguir? É isso que você tem que falar, professor? Quer dizer que você estuda o ano inteiro para no final do ano você ser reprovado? Você está certo. Parabéns. Estou errado. Você está certo. Qual é a função do professor e qual é a função do aluno? O professor ensinar, E o aluno? aprender. E obedecer, né? Sim. E aí? Se tu não me mandar até no dia 8 a mensagem em vídeo, eu vou mandar no seu celular reprovado. Até dia 8 de setembro? Setembro? É. Que de setembro? Hoje é dia 6, meu filho, de agosto. Hoje Você quer até dia hoje 8 de setembro? Hoje é 7. Hã? Hoje é 7. Até dia 8. Oxe, até amanhã? Já era para estar pronto agora. Pro senhor é fácil, né, pastor? Mas eu tô aqui para quê? Para te esforçar, não é? É. Não é para te esforçar? Ou seja, queima a pestana, filho. Descubra quem é Tiago. Descubra por que ele está mandando essa carta tão exortativa. São cinco capítulos. É difícil de você ler 5 capítulos num dia? Não. Hã? Agora é 3h15. Até amanhã, 3h15, eu te aguardo. Vocês estão ouvindo, né? E depois eu vou jogar esse vídeo aqui pra ver. E aí depois, se ele não fizer, reprovado.